Olá a todos, vamos continuar no nosso estudo no canal Em Busca da Alma, falando sobre uma prática que é muito comum e para todos aqueles que pensam em magnetismo, em passe, uma das primeiras coisas que vem à cabeça são as imposições de mãos. E a gente sabe que na verdade a imposição de mãos é muito mais do que isso. É interessante tratar desse assunto porque quando a gente vai se aprofundando na prática, a gente começa a entender o que é, por exemplo, uma imposição ativante, o que é uma imposição calmante e quais são os efeitos esperados de cada manobra específica que a gente realiza. E o que eu acho bem interessante de comentar com vocês é que existem alguns magnetizadores que focam a sua atenção mais nas manobras ativantes do que calmantes, ou mais nas imposições, por assim dizer. E esses magnetizadores acabam colhendo efeitos mais significativos por conta dessas imposições, né? Então a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre quais esses sintomas da imposição feita em demasia e como corrigir isso. Então, antes de começar a falar sobre esse assunto, eu peço para que vocês se inscrevam aqui no nosso canal, ativem as notificações, o sininho para receber novos conteúdos e compartilhem com quem vocês acham que possam beneficiar e ajudar. Muito bem, partindo para a parte prática então do nosso assunto de hoje. A imposição nada mais representa do que, como o nome já diz, ficar com as mãos paradas, uma ou as duas mãos, sobre determinada parte do corpo, e os magnetizadores fazem mais isso, com mais frequência, sobre os centros de força e os chakras. O que nós notamos que acontece com muita regularidade é que se não nos atentarmos no tempo, na duração dessa imposição, a pessoa começará a sentir bastante desconforto. Tá? É claro que esse desconforto tem relação com o centro de força envolvido. Então, se eu faço uma imposição prolongada no coronário, eu vou ter determinada reação. Se eu faço no frontal também, por exemplo, no cardíaco ou no gástrico. E nós precisamos estar atentos ao que o paciente nos mostra para fazer os devidos reparos ali no momento. Quem começa a magnetizar acaba, no início dessa prática, participando de instituições, e em algumas instituições é comum o trabalho ser feito principalmente só com imposição, não existe manobra dispersiva. E as pessoas que são direcionadas para receber essas imposições, elas ficam ali 3, 5, 6, 7, às vezes até 10 minutos recebendo a intervenção, isso causa certo desconforto. As instituições também, via de regra, acabam não tendo tempo devido para conversar com essas pessoas, para entenderem se essas manobras estão gerando algum desconforto maior. E é comum quando a gente abre um momento de fala, um momento em que a pessoa vai narrar o que ela sente, vários sintomas acontecem, ocorrem, e eu acho interessante pontuar isso para vocês. Por exemplo, quando fazemos uma imposição no chakra frontal, no centro de força frontal, é comum algumas pessoas ficarem irritadas, é comum algumas pessoas sentirem dores de cabeça, e essa dor de cabeça ela pode se transmitir, ela pode ficar apenas aqui na região frontal, exatamente, ou se transmite para toda a cabeça. Essa dor de cabeça pode funcionar em forma de uma dor do tipo latejante ou uma sensação de peso. Os sintomas que são mais agudos, mais rápidos, que costumam acontecer, eles são bem proeminentes, bem evidentes quando fazemos imposição no coronário. Já peguei alguns pacientes, no início da prática, claro, que têm uma grande sensibilidade no centro de força coronário, não toleram ficar sequer 30 segundos ou 1 minuto. E eles começam realmente a ficar incomodados, alguns sentem como se fosse uma forte opressão, pegando a cabeça, pegando todo o pescoço. E a gente nota, inclusive, que a fisionomia da pessoa muda durante o atendimento. Então, o magnetizador, o que eu quero ressaltar para vocês, ele deve estar atento não só à realização da sua intervenção, mas também àquilo que a pessoa demonstra para nós. Falando especificamente agora dos sintomas, a gente precisa diferenciar um pouquinho sobre os sintomas que acontecem quando a imposição é ativante ou quando a imposição é calmante. Os sintomas mais agudos, por assim dizer, eles acontecem quando a nossa imposição ela é ativante. Então eu vou exemplificar aqui sobre os centros de força para ficar mais fácil para quem nos assiste. Tomando por base, por exemplo, o centro de força cardíaco, eu vou relatar para vocês o que já pude presenciar, o que aconteceu comigo. Durante essas imposições eu já notei que algumas pessoas tiveram taquicardia, um aumento da frequência cardíaca,
Também eu já notei que essas pessoas sentiram uma percepção, tiveram uma percepção de grande opressão no peito, como se estivesse sendo algo relacionado até aquela dor precordial que a pessoa pode ter durante a ocorrência de um infarto. Houve pessoas também que tiveram uma sensação, um desejo de fuga muito grande, é como se elas estivessem sendo aprisionadas e manifestaram depois uma vontade de sair correndo. E é interessante trazer para vocês que algumas medicações causam essa sensação, não relacionadas ao coração. Especificamente com relação ao centro gástrico, várias sensações são possíveis e tudo existe numa gradação, é importante pontuar isso para vocês. Então eu já atendi pacientes que tiveram sensação de peso, de empachamento, de náusea, alguns sensação de opressão também, e alguns outros já sentiram todo o abdômen, como se tivesse uma energia por todo o abdômen, percorrendo um certo círculo no sentido horário. É importante nós estarmos atentos, porque se insistimos nessa prática, nessa imposição, a pessoa vai começar a passar mal, e isso a gente deve evitar, né? Se não nos atentarmos, pessoal, essa pessoa pode inclusive principiar um vômito, né? Ela pode principiar outras alterações. Inclusive nós podemos deflagrar o que nós chamamos de crise magnética. Essa pessoa pode começar com contrações involuntárias, acessos de riso, de choro, e isso inclusive era mais feito no passado. Sempre que acontecer isso, não é motivo para pânico. O magnetizador ele tem que ter essa compreensão de que tudo que foi causado pelo magnetismo também é passível de condução, de resolução, a partir do momento que o magnetizador tem essas ferramentas. Se nós intensificarmos a imposição ativante ali sobre a região do centro de força gástrico, a pessoa pode desenvolver o que nós chamamos de crise. No passado, a terminologia mais antiga de algumas literaturas falava-se muito na crise mesmérica. Hoje nós sabemos que a provocação dessa crise não é tão necessária para que o efeito do fluido magnético se processe, atinja os demais centros de força e a pessoa se sinta mais equilibrada. Mas se isso acontecer, nós veremos daqui a pouquinho o que a gente pode fazer para que essa crise cesse. As imposições calmantes não costumam causar essas crises pelo corpo, seja quando nós aplicamos a mão sobre um centro de força ou em determinadas partes do corpo. E como eu falei para vocês, existe todo um conjunto de sintomas, de alterações que a pessoa que está recebendo a magnetização pode sentir. E se insistirmos na realização da imposição ativante, a pessoa pode até chegar a desenvolver uma catalepsia magnética, que é aquela imobilidade que ela sofre. Isso geralmente acontece com a imposição sobre o coronário, e aí nós precisamos entender se não estamos exagerando na emissão do nosso fluido e se isso realmente vai trazer benefício para aquela pessoa. Se isso acontecer, também é bem simples a resolução, e eu já digo para vocês no próximo vídeo.